Fala galera, Setor Visitante na área para mais um vídeo especial aqui no YouTube. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho. Se vocês querem que eu publique cada vez mais vídeos, é muito importante que vocês façam isso. Nós estamos passando por uma crise muito grave. Ainda não há qualquer tipo de projeção de quando as nossas vidas vão voltar ao normal. Os próximos meses provavelmente serão de muito estresse. Mas a gente também não pode se entregar, né? As nossas vidas têm que continuar de algum jeito durante esse período e eu também aqui preciso ocupar a minha cabeça com alguma coisa. Obviamente que eu preferia falar sobre as minhas próximas viagens, sobre o dia a dia do Botafogo, mas eu também gosto muito de contar histórias e essa é uma das grandes oportunidades que eu tenho para contar para vocês algumas delas. Já que se no momento eu não posso falar sobre o presente e o futuro, eu pelo menos posso falar sobre o passado, sobre os jogos que eu fui. A intenção não é apenas falar do jogo, contar a história certinha, dizer quem jogou, quem foi que fez o gol, não tem nada disso não. Até porque qualquer um poderia fazer isso, né? Eu quero contar as histórias a partir das minhas experiências e também quero ouvir de vocês. Então agora você pode deixar o seu comentário aqui no YouTube pra gente conversar e também me segue lá no Instagram que é o @setorvisitante e vamos juntos fazer essa viagem ao nosso passado. O primeiro jogo dessa nova série que eu pretendo publicar aos domingos e às quartas, né, que são normalmente os dias de jogos do Botafogo, é a final da Copa Conmebol de 1993, Botafogo e Peñarol, jogo realizado no Maracanã. O título de 93 foi um dos mais improváveis da história do Botafogo. Um ano antes nós tínhamos um timaço com Márcio Santos, Valber, Valdeir, Carlos Alberto Dias, Renato Gaúcho, mas aí o Emil Pinheiro saiu do Botafogo, o dinheiro acabou e a situação ficou muito pior do que é hoje em dia. Ah, mas hoje em dia o Botafogo deve 1 bilhão. Sim, deve 1 bilhão, mas a gente consegue ter Gatito, Honda, Bruno Nazário. Ainda dá para fazer algumas contratações, o Botafogo consegue e ainda consegue também manter algum dos principais jogadores. O elenco de 93 era muito limitado, né? Tínhamos o Simval, que veio do Novo Horizontino, o Alessio, que veio do Londrina por empréstimo, o Eliel, que se não me engano veio do São Paulo. Esse time foi uma grande reunião de jogadores desconhecidos, né? Só você entrar no Wikipedia, pegar lá Botafogo e Peñarol, você vai ver o time titular, só 2 jogadores têm verbete no Wikipedia, isso mesmo com o título sul-americano. Ou seja, foi um campeonato que deu tudo certo, graças a Deus. Além de ser um time desconhecido, era um time que jogava muito mal. Eu estava pesquisando um pouco sobre esse jogo, não dá para ficar lembrando de tudo, já faz mais de 20 anos. Mas tinha uma entrevista do Carlos Alberto Torres, né, que era o nosso treinador da época, falando que chegou a paralisar alguns treinos porque o nível técnico era terrível. Carlos Alberto Torres estava preocupado com o desempenho do time. Nós terminamos o treinamento agora, mandei todos ficarem no campo para a gente conversar, mostrar o que estava errado. Porque não adianta, o treino começou ruim, é melhor acabar do que insistir. No Campeonato Brasileiro, isso aí eu me recordo bem, a gente demorou mais de 10 rodadas para fazer o primeiro gol. Não foi a primeira vitória, foi o primeiro gol. E antes da gente conseguir fazer esse primeiro gol, tem um momento assim que pra mim marcou muito a minha adolescência, né? Quer dizer, na verdade a minha infância, eu tinha 9 anos. Foi num jogo do Botafogo no Caio Martins. Eu não me lembro contra quem que a gente marcou o primeiro gol, se foi contra o Atlético Mineiro. Vocês podem até ajudar aí nos comentários, né? Mas teve um torcedor que invadiu o campo, pegou a bola, deu uma bica, estufou a rede, mostrando pro jogador assim, é assim que se faz, porra! E aí depois o Marcelo Carioca fez o gol. Faltando 38, Eliomar levanta na área e Marcelo de cabeça empata. O Botafogo faz o primeiro gol no campeonato depois de 13 horas e 24 minutos. Mas, sabe-se lá como na Conmebol a gente foi passando, né? Eliminamos o Caracas da Venezuela, o Bragantino. Na semifinal foi o Atlético Mineiro. A gente tinha tomado de 3-0, 3-1 lá no Mineirão, revertemos no Caio Martins para 3-0. Meu pai não me levou nesse jogo. Lembro que na época eu fiquei chateado, mas marcou muito que eu ouvi o jogo na Rádio Tamoio, que era uma rádio que transmitia a maioria dos jogos do Botafogo. Por exemplo, você ia na Rádio Globo, os caras estavam passando o jogo do Flamengo, você ia na Tupi, estava passando o Vasco, o Botafogo passava na Tamoio. Mas voltando à Conmebol, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, o Botafogo estava na final. O primeiro jogo foi no Uruguai e não foi transmitido em lugar nenhum. Eu só fui saber o resultado no dia seguinte, eu não me lembro nem se passou na rádio. A gente empatou 1-1 com o gol do Perivaldo e eu nunca vi esse gol na minha vida. Aí na semana seguinte, dia 30 de setembro, uma quinta-feira, eu lembro que eu estava muito ansioso para ir ao jogo. Que eu me lembro que foi a primeira vez que eu fui à escola e passei o dia inteiro pensando no jogo.
E naquela época, assim, na minha bolha, nós éramos pouquíssimos, né, os botafoguenses assim na escola. Eu só tinha um amigo na minha sala e que, cara, meu irmão, era fanático assim que nem eu. Eu lembro que na saída, o meu pai foi me buscar e a gente acabou se encontrando com esse meu amigo perto da igreja do Largo do Machado. Eu estudava ali em Laranjeiras. E ele tava com o pai dele também. A gente estudava à tarde, devia ser umas 6 horas, o jogo devia ser umas 8h30. Aí já tava naquele esquema, ele comeu um negócio e partiu pro Maracanã. Aí eu perguntei pra ele, falei, porra, e aí, onde é que a gente pode se encontrar? Aí ele respondeu, na Jovem. Eu fiquei assim, na Jovem? Eu não sabia o que era isso, né? Eu falei, perguntei, o que é a Jovem, cara? Aí eu nunca vou esquecer da explicação dele, né? Ele falou, cara, a Jovem são aquelas pessoas que ficam atrás do gol de camisa branca, cantando fogo, fogo. Aí eu, caralho, bro, porra, quero ir pra esse lugar aí também, bro. Aí eu falei pro meu pai, falei, porra, pai, caralho, vamos pra Jovem, cara, quero ficar lá atrás do gol, quero estar com meu amigo lá. Pô, o pai dele é maneira lá, tava levar o cara e eu vou ficar lá na cadeira, num lugar desse aí. Não, eu quero ficar atrás do gol na Jovem. Só que o meu pai, na época, ele já não gostava muito de ficar na torcida atrás do gol, né? Eu tenho essa camisa aqui que eu vou mostrar da TJB, que é dele, da década de 80. Essa camisa aqui é uma raridade, né? Original da época, não é uma réplica feita agora, você pode ver aqui, ó, toda manchada. As marcas de muitos jogos, muitas aventuras aqui nessa camisa, guardo até hoje, não dá pra usar e estragar, isso aqui é uma relíquia, né? E meu pai já não gostava muito desse tipo de confusão e tal, eu preferia ficar tranquilo na dele. Aí até quando era clássico ele preferia me levar na cadeira, que naquela época era muito perigoso, né? Eu já tinha até falado pra vocês naquele vídeo qual é o jogo mais perigoso para o botafoguense, que eu expliquei como é que era nos anos 90. E então ele me levava mais na arquibancada quando era jogo contra time de outro estado, que era mais tranquilo, que não ia ter nenhuma confusão. Só que esse jogo, como era praticamente de uma torcida só, tinham pouquíssimos uruguaios na cadeira do Maracanã, ele me levou de arquibancada, né? E nós fomos pra lá, atrás do gol. Eu enchi tanto o saco que eu consegui arrastar meu pai pra Jovem nesse dia. Mas pra variar, subestimaram a torcida do Botafogo nesse jogo. Colocaram à venda menos de 30 mil ingressos, pensando que não ia muita gente. Só que os ingressos esgotaram e tiveram que abrir os portões. Cara, o público oficial divulgado pela Conmebol, ou pelo Botafogo, sei lá quem que divulgava na época, que era uma bagunça o futebol nos anos 90, foi de 26 mil pessoas, né? Mas, pô, é só você, não precisa nem ter ido como eu, né? É só você pegar as imagens e você vai ver que o anel está completamente tomado. Eu chutaria no mínimo umas 45 mil pessoas naquele dia no Maracanã. Teve muita confusão do lado de fora, né? Porque tiveram que abrir os portões, mas dessa parte eu não lembro, porque meu pai tinha uma outra mania, que era de chegar muito cedo no estádio. Nós éramos sempre os primeiros. O portão abria, a gente já ia pra lá e ficava vendo a grama crescer. Então, eu mesmo ali na Jovem, onde eu tava antes do jogo, tava tranquilo. O estádio ainda não estava super lotado. Cara, aí perto do início do jogo, não sei se já tinha começado, teve um princípio de briga onde a gente estava atrás do gol na Jovem, mas nos degraus lá de cima. E aí sabe quando acontece alguma coisa, quando você ainda é criança, e aí quando você cresce, você tem certeza que aquilo aconteceu, mas você não se lembra o suficiente para cravar e bancar, tipo assim, ó, se botasse agora 10 mil dólares para eu botar minha palavra que isso aconteceu, eu não botaria. Então é essa história que eu vou contar pra vocês agora. É mais ou menos isso. Do nada, uma pessoa, no meio da confusão, levantou uma arma. Não sei se era um policial paisano ou algum torcedor que estava armado, enfim. Sei que todo mundo começou a correr pra cima, né? E a gente conseguiu dar a volta pelo anel superior, antigamente era aberto. E eu lembro que tinha uma galera correndo e falando, tá armado. Meu pai fala, corre, corre, tá armado, tá armado. Mas tipo assim, sabe como é que é, né? Às vezes o cara nem tá armado, não tem nada, e uma pessoa grita que tá armada e todo mundo começa a correr, feito manada e tal. Eu lembro que a gente saiu correndo, foi pro outro lado, que acho que deve... Na verdade, eu acho que meu pai inventou essa história. Ele inventou, aproveitou que eu era míope e ainda não sabia, ele fingiu que o cara tava armado, colocou a torcida toda em pânico, só pra não ficar ali na aglomeração atrás do gol da torcida jovem, que ele queria ficar num lugar mais tranquilo. Essa que é a verdade. Descobri agora, depois de muitos anos. Aí acabou que eu encontrei meu amigo, acabou que eu não fiquei ali na Jovem onde eu queria ficar, e fiquei muito puto, e agora tô mais puto de novo porque eu descobri o plano do meu pai, na verdade. Pra passar essa raiva aqui que eu tô agora, vamos assistir um pouquinho dos melhores momentos do jogo com a narração do Januário de Oliveira, que é um dos grandes ícones do futebol carioca na minha infância, famoso por aquele bordão, tá lá um corpo estendido no chão. Está no gramado,
Falta a presença do Botafogo, falta a presença do Peñarol, para que a bola role pela Copa Comembol. E o fogão com o goleiro William, camisa 12, 10 Perivaldo, 3 André, 29 Cláudio, 23 Clay, 5 Nelson, 8 Suélio, 14 Alessio, 7 Marcelo, 9 Simval e 18 Eliel. Portanto, Botafogo com 4 atacantes. Simval chegou, bateu direto, espalma o goleiro uruguaio. Que cobrança sensacional, que defesa fantástica. Parece que o goleiro não estava levando muita fé, não. Cláudio escorando. O apoio de Thaís, bateu de longe. É o time do Peñarol, é só isso. Olha a chegada do Botafogo, é a tentativa, é agora. Defendeu na pasta. Da Silva repondo no lateral, colocando quase na marca penal. Perivaldo Rousseau. Tá valendo e o gol! Meu irmão, quando esse cara do Peñarol marcou o gol, eu fiquei muito puto, brother. Eu lembro que quando eu era pequeno, a coisa que me dava mais raiva era tipo, sabe aquele escudo que o São Paulo tem no Morumbi? Acho que foi uma vez, foi o... Quem foi o imbecil? Teve um imbecil que comemorou um gol em cima do escudo. Meu irmão, eu ficaria revoltado se fosse São Paulino, né? E eu lembro que na época eu ficava puto quando um adversário marcava um gol no Botafogo e ia comemorar o gol no orelhão da Telérgio, brother. Aquilo me dava uma raiva, dava vontade de pegar uma ficha e jogar na cabeça dele. E esse uruguaio desgraçado aí fez o gol e provocou a torcida do Botafogo lá no orelhão. Meu irmão, que ódio desse cara. O primeiro tempo terminou 1 a 0 pros caras, todo mundo tenso no intervalo, mas o Botafogo empatou o jogo logo aos 8 minutos do segundo tempo, se eu não me engano. Foi com menos de 10 minutos, né? Um gol do Eliel de falta, um peru do goleiro uruguaio. Confesso que esse gol não foi tão marcante para mim quanto o próximo gol do Simval, né, que eu vou falar. Eu lembro muito mais vendo o lance pela TV. Mas esse de desempate do Simval, cara, eu lembro perfeitamente, né? Ele bateu uma falta lá de longe, a bola desviou no zagueiro e, meu irmão, subiu muito. A bola foi quase lá no Morro da Mangueira. Foi um absurdo. Aí eu lembro que muita gente que não viu o desvio chegou a xingar o Simval. Porra, caralho! Porque, meu irmão, realmente parecia que a bola não ia pro gol, que a bola realmente estava saindo do estádio. E aí, de repente, porra, sabe aquele lance que demora uma eternidade? A bola vai, sobe, de repente descai, encobre o goleiro e morre na rede. Porra, bro, caralho. Esse gol foi pra mim um dos mais marcantes que eu já assisti no estádio, pela improbabilidade, né? Quando saiu o chute eu falei, porra, não vai ser gol. Mas aí, meu amigo, a vida do botafoguense, vocês sabem que não é fácil, né? Tava tudo encaminhado para uma vitória, primeiro título internacional oficial do Botafogo. E aí o que acontece? Gol do Peñarol nos acréscimos. Irmão, se gol nos acréscimos já é uma coisa que deveria ser proibida, gol nos acréscimos numa final, no segundo jogo de uma final, porra, meu irmão. Cara, é tipo pegar uma faca e fazer assim no coração. Aí eu vou contar pra vocês agora, talvez, o maior trauma da minha vida futebolística, né? Meu pai virou pra mim quando o Peñarol fez o gol e falou assim, Pedro, eu falei, o que foi, pai? Vamos embora que o Botafogo vai perder, vamos. Aí, tipo assim, eu não sabia nem como argumentar, contra-argumentar isso. Eu fiquei assim, tá. Tipo, era ele que decidia o que eu fazia, né? Vamos embora. Isso até hoje é um trauma na minha vida, porque eu não assisti. O Botafogo ganhou e eu acho que assisti pênalti da azar, olha só. Mas não dá azar porra nenhuma, cara, porque depois eu já assisti várias vezes, perdeu. Eu já assisti várias vezes, também ganhou agora lá, contra o Náutico, estava lá vendo. E o Gatito pegou o pênalti e a gente se classificou na Copa do Brasil. É mais uma maluquice que bota na nossa cabeça, né? Mas enfim, cara, esse título é tão surreal e tão improvável que um dos heróis, talvez o principal herói, foi o William Bacana, brother. Cara, brother, eu até, se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem aqui, mas o William Bacana não era nem o goleiro titular. Ou durante o início, assim, não era o goleiro titular. Mais folclórico do que isso, impossível, né? E agora, para finalizar, vou contar para vocês mais um trauma que eu tive, causado pelo meu pai. Como a gente acabou saindo mais cedo, né? A gente comemorou o título praticamente ali na rampa, entre a rampa e o estacionamento, né, do estádio. E aí, como a gente já estava ali na bica da saída do estacionamento, a gente já estava com o carro já preparado e fomos os primeiros a sair do Maracanã e chegamos em General Severiano. Naquela época, General Severiano estava abandonado, né? O Botafogo só voltou para a sede
em 94, no ano seguinte, né? Quando a gente chegou lá, obviamente estava vazio, porque a maioria da torcida estava no estádio, mas tinha uns caras lá, porra, no manequinho, botando a camisa e tal. Meu pai perguntou, e aí, onde é que vai ser a comemoração, onde é que estão indo os jogadores, onde é que é a festa? Aí o cara chegou pro meu pai e respondeu, o time ganhou e vai daqui pro Porcão Rios. Aí meu pai falou assim, beleza então, Porcão Rios. Mais uns 300 metros, ele para o carro no sinal, olha pra mim e fala assim, Pedro, onde é que é o Porcão Rios? Meu irmão, puta que pariu, como é que uma criança de 9 anos ia saber onde é que era o Porcão Rios? Ai meu Deus, isso aí é pra vocês verem a dificuldade que a gente passava antigamente, sem internet, sem Waze, sem WhatsApp, meu irmão. E aí, meu irmão, porra, óbvio que a gente não foi pra lugar nenhum, né? Ficou ali rodando, não sabia onde era o Porcão Rios, desistimos, ele me deixou em casa. E aí eu fui dormir, né? Puto, mas campeão. Porra, contar esse tipo de história me faz muito bem, brother. Relembrar momentos bons que eu tive. A gente tá numa situação difícil, né? Então é sempre bom puxar por esse lado aí. Não tô nem importando se muita gente vai ver, se são poucas pessoas que vão ver e vão gostar. O importante é estar aqui, ocupando o meu tempo e, enfim, oferecendo algum tipo de conteúdo aí pra vocês que estão nessa mesma situação. E quero até pedir para vocês aí interagirem, né? E mandarem sugestões de que tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui no Setor Visitante, que tipo de histórias, que tipo de jogo. De repente eu fui nesse jogo e posso contar como foi a minha visão, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado e vamos continuar aí, que a vida não pode parar, beleza? Se inscreve aqui, deixa o comentário, deixa o like, ativa o sininho e segue lá no Instagram, o @setorvisitante. Beleza? Tamo junto aí, galera!